A torcida do Flamengo está indignada, revoltada. Afinal de contas, esse é um dos maiores vexames da história do clube de regatas do Flamengo. E terminou. 2, inacreditável. 2 para o Flamengo, 3 para o Al Hilal. O time árabe é finalista do Mundial de Clubes da FIFA. Leandro Quesada do céu! Por um time como o Flamengo ser eliminado, precisa do que eu chamo de sucessão de erros. De vários erros. E foi isso que aconteceu, né? Agora o pessoal do Flamengo vai para cima da arbitragem. Gente, o Al Hilal ganhou na bola. Sim. Na bola. O senhor Ramon Dias... O senhor Ramon Dias deu um nó tático em Vitor Pereira, que fez um monte de lambança, a gente vai explicar aqui, né? O Flamengo lutou, tentou, Pedro fez uma boa partida, fez um gol, fez o outro, mas isso não foi suficiente para a equipe do Flamengo alcançar a tão sonhada decisão, provavelmente com a equipe do Real Madrid. Tudo foi muito bem feito do lado do Al Hilal, nada a reclamar dos pênaltis, os 2 pênaltis aconteceram. Por problemas de marcação, né? O Mateuzinho teve que resolveu errado o pênalti aos 3 minutos. O Gerson também, porque a bola novamente caiu nos pés do Vieto, né? Que é o 10, mas é o centroavante. Começou lá no Racing como centroavante, fez um pênalti bobo. Então foram falhas individuais provocadas por quê, o Cassino? Pelo coletivo que não funcionou. Pelo coletivo que não funcionou. João Gomes, inclusive, merece uma atenção especial nessa análise, porque ele fez muita falta, né? O Flamengo poderia ter segurado o moleque, pelo menos, para esse Mundial, né? Libera depois. Fala, paga 500 mil a menos aí, mas libera o jogador depois. E aí, sucessão de erros, por quê? Perde o Gerson, é obrigado a fazer alteração, entra o Pulga, mexe na zaga, depois tira o Arrascaeta, logo mais adiante tira o Everton Ribeiro, perde a qualidade na criação, embora esses jogadores não tenham feito um bom primeiro tempo, principalmente o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Gerson até que tentou alguma coisa, indo para o ataque e tal, se lançando ao ataque, mas realmente uma atuação do Flamengo com muitos erros, coletivos e individuais. E aquela história, o Cassino, quando o time coletivamente não funciona, explode no individual. Aí o zagueiro não tem a sustentação da marcação, o meio-campo não marca, o meio-campo não cria e o ataque não funciona. É isso. E hoje tudo que podia dar errado pro Mengão. E parabéns aos envolvidos, né? Daqui a pouco a gente vai falar com o Facinca e com o Flavinho. Eu vou participar aí do pós-jogo. Ô Facinca, ô Flavinho, eu sei que vocês estão chegando aí, mas é o seguinte: foram mandar embora o Dorival. A gente falou isso hoje, não falamos isso? Foi mandar embora o Dorival, cara. O time tava na mão do Dorival. Eu duvido que o Flamengo, Cassino, para voltar para você aí, teria cometido os erros coletivos que cometeu hoje com a presença do Dorival no banco de reservas. É isso. A gente vai tocando aqui. Os erros que o Flamengo... Os problemas que o Flamengo teve na reta final do ano passado eram totalmente... Nem sei se existe esse termo. Eram totalmente corrigíveis. Dava para serem corrigidos. Sim. Aí chega a direção, com toda a humildade do mundo, e o Dorival é um cara que, além de ser super gente boa, ser super competente, ele tem a humildade. Se a direção do Flamengo chega e fala, ó, essa linha aqui, a gente poderia tentar fazer de uma forma diferente. O Dorival ia criar uma situação para escutar e aplicar o que a direção do clube pede. É o modo do time jogar, Sim. se é proativo, sistemas novos do futebol, se é reativo, se é proativo. O Dorival conseguiu uma coisa no Flamengo que ninguém tinha conseguido, e dificilmente alguém vai conseguir: fazer Gabigol e Pedro renderem juntos. Primeira coisa que tem que se ressaltar sobre o Dorival: você ter o Pedro no banco era um pecado. O Gabigol é intocável no time do Flamengo. O Gabigol não é. No Flamengo, no Santos, ele até chegou a atuar como ponta. Mas ele evoluiu, ele não é mais. Ele era um centroavante de mobilidade e agora ele é um segundo atacante de mais mobilidade ainda. E Cassinão, essa análise é perfeita e assim, e apesar de todos esses problemas corrigíveis, né, como você disse, e que o técnico Dorival poderia fazer em 2023, gente, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.
enchendo os olhos. Então, quer dizer, mesmo tendo que ajustar algumas coisas. Não foi né? uma grande final com o Atlético Paranaense? Não foi. Mas tem um monte de Mas, cara, final é final, que não... é um jogo só. E o Atlético tá do na Felipão mão. jogando lá atrás Sim, também, né? entendeu? Com uma outra proposta e tal. Enfim, a gente vê agora os jogadores do Flamengo chorando, o Léo Pereira chorando muito, Davi Luiz também, presidente Landim, o Marcos Braz entrando em campo, tentando dar o apoio, Rodrigo Caio também. Enfim, claro que agora fica a decepção do time, fica a decepção da nação, que em massa está no Brasil, acompanhando de longe, dos torcedores que estiveram lá. Hoje tivemos um público de pouco mais de 42 mil pessoas acompanhando esse jogo. E fica do outro lado a festa do Al Hilal. E um detalhe, o Brasil e América do Sul, né? Não tá parando mais na final. Flavinho e o Facincani vão abordar isso já já. Estamos, né? Vamos colocar estamos aí, perdendo na semifinal. Ou seja, a gente não tá conseguindo passar por times da Arábia, de Marrocos, do Congo, do Japão, do Afeganistão, do Azerbaijão. Então alguma coisa tá errada aí, né? A gente não está conseguindo sequer chegar à decisão. E, lamentavelmente, a última vez que o Brasil foi campeão foi com o Corinthians em 2012. E falar Ou seja, em termos... 10 anos a mais aí sem, né, Cassinão, ganhar nada. Desculpa, Quesada. Imagine. Em termos de seleção, o Brasil não ganha o mata-mata contra time europeu desde a final da Copa do Mundo de 2002. Ou mata, né, na Copa do Mundo. Não ganha desde 2002. Olha a situação. E aí, tudo bem, ainda em termos de clubes, tem a desculpa, os orçamentos europeus, né, são gigantescos, com a abertura do mercado europeu, né, você pode rodar lá, tem time italiano, por exemplo, que entra em campo com um jogador nascido na Itália. Aí tem 4 espanhóis, aí tem 2 africanos que têm descendência francesa, que podem jogar com passaporte comunitário, tem aquele rolo todo. Sim. Aqui não, aqui são 4 ou 5 que podem atuar e não são jogadores do primeiro escalão, longe disso. Ou são revelações prestes a sair, ou são jogadores que estão retornando porque não deram certo no futebol europeu e buscando dar a chamada volta por cima. Só que se a gente analisar em termos de seleção, aí é que vale tudo. Porque os top de linha do Brasil que jogam na Europa estão na seleção, com os top de linha da Europa que também estão em suas respectivas seleções europeias. Ou seja, a coisa no futebol brasileiro tá feia, tá complicada demais. Temos talento, temos muitos jogadores, mas para montar uma seleção e montar grandes times padrão internacional, tá difícil. E uma outra situação que há tempos eu venho comentando. Poxa vida, o futebol brasileiro em termos de clubes hoje parece o voleibol, o handball, o basquetebol dos anos 60, 70 e começo 80. Não tem intercâmbio. O calendário é tão insano que um time como o Flamengo, que ganha o que ganhou nos últimos anos, o que o Palmeiras ganhou nos últimos anos, não pode parar uma semaninha no mês de julho ou de agosto para disputar um torneio de verão na Espanha, como era comum. Um Teresa Herrera, um Ramon de Carranza e outros torneios máximos. No máximo é a tal da Florida Cup, que é de um nível baixíssimo. Os caras jogam em cada estádio lá que pela madrugada contra o time C do Stuttgart, quando vai. O time D do Borussia Dortmund, quando vão times desse tamanho. Não tem mais intercâmbio. Aí quando perde, quando vai disputar um campeonato, acaba acontecendo o que vem acontecendo desde 2012 em termos de clubes e desde 2002 em termos de seleção brasileira. Já chegam aí Flavinho Gomes e o Facincani. A gente vai estar com eles para analisar essa derrota do Flamengo. Pela 4ª vez, né, o Brasil não consegue chegar à decisão do Mundial de Clubes. Pela 4ª vez. Já havia acontecido isso com o Palmeiras, diante do Tigres do México, o Atlético Mineiro do Ronaldinho contra o Raja Casablanca e o Internacional diante do Mazembe. Acho que Internacional e Mazembe, né, Cassino, continua sendo a maior derrota brasileira, porque vamos combinar, né, um time do Congo eliminar um time da América do Sul, isso foi muito forte. E as outras 2 vezes, né, essa é mais uma brasileira, mas tivemos, além dessas 4 brasileiras, tivemos o River Plate caindo e o Atlético Nacional também sendo eliminado. O River Plate para o Al Ain, né, dos Emirados Árabes. E o Atlético Nacional eliminado pelo Kashima Antlers
do Japão. Quando o Flavinho e o Facinho estiverem prontos, é só dar ok, vamos com eles. Estaremos aqui para... Que coisa, hein? Pô, o Facincani falou que ia ser tranquilo hoje, que coisa. O Quesada, sabe quem é o Quesada? O Quesada falou, não, tá tranquilo, tá... amigo, ó, ô Quesada, ô Facincani, ô Flavinho, o buraco é mais embaixo, toca a bola com vocês e a gente segue por aqui. Vamos lá, rapaziada. É com vocês, Felipe Facincani, Flávio Gomes. Lembrando rapidamente, o Inter era treinado pelo meu amigo Celso Roth, a quem eu chamo de Celso Roth Chili Peppers. Vai lá, Flávio Gomes. Vai lá, Felipe Facincani, tamo aqui, hein? Olá, muito bem, tá ok, agora sim, som, muito bem, obrigado Cassino, obrigado Leandro Quesada. Olha, tragédia rubro-negra no Marrocos, hein? Contrariando todos os prognósticos e agora começam a surgir todas as discussões envolvendo isso tudo que o Cassino e o Quesada falaram. Futebol brasileiro, um contexto um pouco mais macro, há também aquela discussão sempre sobre uma certa soberba de equipes sul-americanas, brasileiras em geral, o Flamengo em especial. Começa-se a colocar em jogo ou em discussão o treinador do Flamengo que acabou de chegar, mas a gente vem falando durante toda a semana, se perder para o Al Hilal, o que acontece? Depende de como perder. Perder o Mundial para o Real Madrid é uma coisa, ser eliminado na semifinal por um time da Arábia Saudita é outra, completamente diferente. Jogando muito mal, aí a gente tem de realmente abrir várias discussões. Bem-vindos todos vocês ao nosso pós-jogo aqui. A transmissão não parou desde o início, né? Claro, com o Rodrigo Cassino, com o Leandro Quesada, foram 5 gols no estádio de Tanger. O Flamengo perdeu para o Al Hilal 3-2 e está fora da decisão do Campeonato Mundial de Clubes, que terá o Al Hilal, o time do Cuejar, do Michael, de outros que foram muito bem hoje, a gente vai falar sobre todos eles, e o Real Madrid, ou o Al... Como é que chama o outro time? Al Ahly. Al Ahly, do Egito, vocês me desculpem. É que é tanto Al, né? Al pra lá, Al pra cá. Sim. Tem algum time chamado Al Capone? Não. Não sei. Al Capone, muito bem. O Flamengo perdeu 3-2, Felipe Facincani, muita gente conosco na live. Sim, nas lives o pessoal tá Quesada e o Cassino espumando. Vão voltar daqui a pouco para trazer mais análise, mais discussão. O Bernardo Ramos também, que está em Marrocos. E a primeira pergunta que eu lhe faço, Felipe Facincani, é: o que você vai dizer em casa hoje, quando você chegar? Porque você falou aqui, ao vivo, você o Quesada. Sim, gravamos Vocês que o dois Flamengo são era favorito. Um vexame completo. Tá péssimo, né? O único aqui que falou que o Al Hilal era o favorito, tinha um time, fui eu. Desde o começo fui o único que falou. Agora, o torcedor do Flamengo tá numa pilha, mas tá num como é que se fala? É outra expressão. Tá espumando. Tá espumando, mas tá num... Pistola da vida. E não é pra menos. O Flamengo não jogou nada, Facincani. Nada. Não jogou nada. Nada. Flavinho, o Flamengo em 2 jogos grandes nessa temporada tomou 7 gols. 7 gols. Esse é um dado que a gente vai precisar analisar com muita atenção e com muita profundidade. Por jogo. E não tomou 8 porque no final do jogo, aqui no último lance, o Al Hilal perdeu um gol ridículo. E o cara, se o Flamengo empata, o Sheik manda arrancar o pescoço do cara. Né? Entendeu? Foi uma vergonha. O Vitor Pereira faz um trabalho tático defensivo no Flamengo ridículo. O Flamengo dentro de campo, um catado. Um Flamengo sem bola, sem qualquer atitude. Um time, sabe, que parece que tá jogando amistoso, futebol society, tudo menos futebol profissional. E ele tenta ainda com a bola nos pés esperar, né, que seus atacantes como Pedro, Gabriel resolvam alguma coisa. Como foi o segundo gol? Uma jogadinha boa ali pela esquerda. Sim, a bola bateu na zaga, voltou, pum, Pedro empurrou para dentro. Ou seja, é muito pouco, é muito pobre para um time com tamanho investimento. E com um treinador que chegou com tanta pompa, com tanta moral e destruiu o trabalho do Dorival Júnior. Isso é um fato. O Vitor Pereira destruiu o que o Flamengo tinha de coesão, a própria diretoria também, ao mandá-lo embora para contratar o Vitor Pereira e ainda vender um jogador tão importante taticamente, o João Gomes, às vésperas do Mundial. O Gerson. Que chegou por 18 milhões de euros. E agora com uma empáfia e
não rendeu absolutamente nada em campo. Expulso e cometeu o pênalti. Expulso, comete um pênalti e foi pênalti. Não adianta chorar que não foi nada, porque foram 2 pênaltis. O Flamengo fez 2 pênaltis. O VAR corrigiu 2 erros que o árbitro acabou não dando de imediato. Não tem o que chorar. Foram 2 pênaltis. Ainda na virada para o segundo tempo, o senhor Vitor Pereira faz uma besteira gigantesca, para não falar outra coisa, que é tirar o Arrascaeta, que é o jogador mais decisivo que o Flamengo tem em termos de qualidade de passe, precisando organizar o time, precisando ter um atleta que é um cérebro que pensa em jogo, ainda mais num momento de euforia, de um time estabanado, como era o jogo com 1 a menos, perdendo por 2 a 1, você precisa de um cérebro. Ele tirou. Ou seja, o Flamengo ficou completamente desorientado. E aí, meu amigo, no segundo tempo foi essa bagunça toda, um Flamengo que jogou pior do que contra o Palmeiras no último final de semana. Pior. Ou seja, o Flamengo, em vez de evoluir de uma semana pra cá, ele evoluiu. 2, né? De uma semana pra cá. 11 duas dias, semanas. né? Isso, né? Praticamente. Ou seja, o Flamengo evoluiu. Então é o Vitor Pereira que, como a gente falava hoje de manhã no Opinião Placar, programa nosso de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. Se você não conhece, por favor, amanhã já acompanhe, já se inscreva aqui no canal do Placar, já deixe seu like aqui na live, muito legal a sua participação e já vou começar a ler mensagens. O trabalho do Vitor Pereira é como um copo que quebra, você pega uma cola, pega o caco... Copo não, você tinha falado outra coisa. Eu falei uma taça de cristal. Né? É uma imagem mais bonita. Sim, uma taça de cristal que trincou, você vai lá, pega a cola, gruda de novo, você vai continuar bebendo, mas vai ficar aquele... Nunca vai ficar igual. Não vai ficar igual, né? O trabalho já tem um trinco. E que trinco, né? Uma eliminação na semifinal. E uma derrota um time que se projetou... Pro Palmeiras, são 2 trincos. Sim, são 2 trincos, né? Eu sei, uma derrota já foi pesada pro Palmeiras, queira falar, não, mas não vale nada, não vale sim. Valia sim. Rivalidade, uma taça nacional, valia sim. Essa então, nem se fala. Um elenco que pensou primeiro no Real Madrid, pensou primeiro em jogar contra o Real Madrid, esqueceu ele próprio, Vitor Pereira, de arrumar a casa, de colocar um Flamengo equilibrado. Essa mania que agora se tem, Flavinho, de toda hora, vamos jogar pra frente, jogar bonito. Não, futebol você também é se joga... Não, futebol se joga com equilíbrio, Flavinho. Deixa eu fazer um giro aqui, Facicani. Antes de você ler as mensagens, nós estamos com todos conectados aqui, né? O Cassino e o Quessara estão conectados, podemos falar com eles também. Eu vou comandar aqui um pós-jogo, tem opiniões... né? Rápidas. E a primeira que eu quero de vocês dois, Quezada e Cassino, e depois a sua também, Facincani, direto e reto, como se diz, né? É muito cedo, o cara acabou de chegar, mas também já perdeu 2 títulos, porque isso aí nós estamos falando de perdas de títulos. Sim. Perdas, viu, Facicani? Não é percas. Você chegou pra mim e falou tá bom, assim, vai logo. Duas perdas de 2 derrotas, segue, amigão, 2 derrotas na Supercopa do Brasil. Tem um peso, do jeito que foi pro Palmeiras. E agora perde o Mundial. Direto. Então eu quero saber o seguinte, Leandro Quezada e Rodrigo Cassino, vocês podem responder aí na ordem que vocês quiserem. Vitor Pereira já balança no Flamengo? Por favor, Cassinão, depois eu... Sejam sinceros, honestos e diretos. Serei muito sincero. Sem passar pano, hein, Cassino? Que você é o rei de passar pano. Lógico, você sabe que eu sou, não tenho vergonha. Se fosse um treinador que tivesse chegado numa outra situação, que não a dele ter abandonado o Corinthians por causa de um problema particular e depois ter assinado com o Flamengo, aí é a minha opinião, tá? Eu diria que não balança. É que ele tivesse chegado de forma normal. Tivesse chegado o Ramon Dias. Tivesse perdido o Mundial. Ou esse jogo pro próprio Al Hilal, seria normal. Mas, por conta dessa circunstância, isso é opinião. O Flamengo não vai ligar pra isso. Eu ligo pra isso. O torcedor do Brasil inteiro, menos o flamenguista, liga muito pra isso. Creio que ele balança, sim, senhor. Porque o próprio torcedor do Flamengo, a partir de agora, vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Esse cara fez aquilo ali no Corinthians, ele pode fazer com a gente a qualquer momento. Além de tudo, ele não é tudo isso, não. O cara perdeu do Flamengo, do Palmeiras de 4-3, tomou 3 do time da Arábia Saudita, o time é amontoado em campo e ele tem ótimas opções. Então, por conta disso, creio que balança. Não sei se cai já no próximo clássico, caso o Flamengo perca, ou cai ao final do Carioca, caso o Flamengo perca.
Mas que ele balança muito, ele balança sim, senhor. Vira uma absoluta obrigação ser campeão carioca. Absoluta obrigação. É a sobrevida, né? É a sobrevida. Agora, a questão é, vai pagar pra ver? Essa é uma boa pergunta. Foi o que eu O perguntei que eu pra vocês. faria, tá? O que eu faria? Vai virar manchete aí, tá? É. Demitiria o VP agora. Não dirige nem o time contra o Real Madrid. Porque eu tô apostando no Al Hilal. Tudo bem, mas vem cá. Terceiro lugar. Gente, terceiro lugar, ó. Não, E nada. agora é nada. Sério, Quesada? Eu demitiria- Digitem aí na Eu tarja. demitiria Quesada, agora. Eu demitiria agora. É claro que antes tem uma outra opinião que eu já tinha colocado aqui. Eu não teria trazido o VP, tá? Sim. Eu teria demitido mantido o senhor Dorival. Porque assim, vamos combinar. O time não esteve bem no primeiro tempo, né? Quem se salvou? O cara que foi expulso. O Gerson, que Pra você ver como a ofensivamente, coisa tava você vê ruim. como a coisa estava feia. Mas os dois lances do pênalti são, Facincani, Flavinho e Cassino e amigos, problemas estruturais, coletivos, né? Que provocam o quê? Provocam erros individuais, como o do Mateuzinho, que teve que tentar resolver a situação. Se ele não faz o pênalti, o Vieto teria feito o gol, porque o Vieto ia chutar a bola, Flavinho, então ele teve que fazer o pênalti. E foi a decisão. E a do Gerson, o Gerson perde o time e pisa no pé do Vieto, que foi o melhor jogador em campo, né? Porque ele sofreu os 2 pênaltis batidos pelo Salem. Ainda fez o gol. E fez o gol. Essa é minha, poxa, muito Essa obrigado. aí, ó, tá aí, eu tenho ó. uma exclusiva Você pra tem mim. uma exclusiva. Eu tô olhando pro Flavinho aqui por cima da TV. Ah, eu tô, vocês dois, que nós estamos em vocês vários dois, estúdios. vocês Aqui é o estão seguinte, mais são 850. desorientados. Ó, time do ó, Flamengo. Aqui, ó. Ó, Você, Então é o Adriano, seguinte, coisa, hein? Cassino, você nessa pra gente bater bola, não ficar falando muito aqui. Eu demitiria o senhor Vitor Pereira. No segundo tempo, não se tira o Arrascaeta se ele tiver com as 2 pernas. É verdade, porque é ruim com ele, pior ainda. Concordo. Pô, bota o Pulgar, que não cria nada. Depois coloca o Vidal, que é um morto. Né? E depois tira o Everton Ribeiro. Então, quer dizer, fez muitas lambanças. E é isso aí, gente. Agora, o Bernardo falou que a cúpula não ia tomar nenhuma decisão, independentemente do resultado. Uma coisa é você falar antes de acontecer, agora com essa eliminação, hein, Flavinho? E depois do que acontece, isso porque a gente fez essa ressalva, né, Facicani? Você, sobretudo, você que é um sábio, né, do futebol, você falou, depende de como acontecer a derrota, se acontecer. Sim. Que você achou que não ia acontecer, eu achei que não ia acontecer, Sim. o Cassino, o Quesada, toda a torcida do Flamengo e, eu vou dizer, boa parte da torcida do Al Hilal. Sim, É exato. uma diferença muito grande. Fabinho. Apesar de o Al Hilal ser um time bom, não é um time ruim, Não, mas tem não boas é um peças, time mas- de cangurus que não sabem jogar futebol, como a gente já viu Claro, no exatamente. passado. É um time bom, mas não é um time também espetacular, não é isso? Fala, Cassino. Eu me lembrei agora. Minha filha até mandou aqui no. Você se no lembrou da sua WhatsApp. filha Não, agora. ela mandou Você uma me mensagem. interrompe Ela pra colocou- dizer que você lembrou da sua filha. Ela lembrou de uma frase. Ela escreveu só o seguinte: Real Madrid pode esperar. A sua hora vai chegar. Eu tinha esquecido disso aí. Acho que Mas nós não todos esquecemos, né? todos nós não, E só nós o não. Davi Luiz, que seja justo. Só o Davi Luiz chegou e falou: Meu, calma, não Mas o planta Vitor, isso. o Pelo Vitor amor de Pereira. Deus. Cassino, você quer ver como nós não esquecemos disso? Play. Dá play, Miclete. Arrumar o microfone. Play. Põe aí no cassete aí. Saudade do vídeo cassete, hein? Davi. Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Não sei se vocês estão ouvindo. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. E o Davi Luiz falou: Não, faça isso, Isso não. naquela ocasião. Porque isso foi depois da vitória da Libertadores, né? É no vestiário E ainda. o Flamengo já sabia que o Real Madrid era o campeão da Champions e tudo mais. E agora, durante toda a Cassino, a gente vai mostrar de novo aqui, porque agora é a hora também dos torcedores dos outros times tripudiarem sobre o Flamengo. Claro, né? bom, a faz live tá inteira aqui, o né? futebol é assim, eu quero que você já leia algumas mensagens, mas a gente vai repetir daqui a pouco, e é bom que se diga também que nas entrevistas coletivas, pelo menos da boca para fora, durante a semana a gente viu que o Flamengo sempre falando sobre esse jogo mais e um tal. meme. Mas olha o que já aconteceu. A sogra do Vitor Pereira apresenta piora repentina e ele já está preparando o telefone para saber se ele vai ter...
Muito boa essa, muito boa. Você vê São os como memes eu que passo são pano. imediatos. Olha Olha essa ali. daí, olha essa daí, Vladimir. Amável sogra, sou eu de novo. Ele tá mandando um bilhetinho aqui, né? Pra começar já a preparar o terreno. O que é isso? Flamengo. Ah, alguém botou alguém é uma um 4. tentativa pra tentar virar o jogo, né? Vai terminar assim o jogo. Ou pra tentar 4-3. enganar o filho, né? Alguma não, coisa não assim. Deu muito certo. Olha ele aí de novo. Quem é esse O aí de nariz do novo? Cheirinho. O nariz do... Ah, o Cheirinho, é verdade. Putz, grila. Olha, torcedor do Flamengo, não adianta ficar com agora, raiva. hoje é Agora, dia, agora aguenta, né? Engole o choro, porque é assim que o Flamengo tem feito com tanta gente, graças à sua capacidade, ao seu time. E tem, é claro, para além da brincadeira toda, tem a discussão muito séria que eu vou propor aqui a vocês três daqui a pouquinho, que é a história do Dorival Júnior. Mas antes, Facincani, o povo fala. Superchat do Joey Dutra. Esse Flamengo lembrou o Corinthians do ano passado. Fez igual o Timão, no caso o Vitor Pereira, né? Tinha um time espaçado, poucos chutes no gol e ainda tirava o melhor do time. Obrigado, Joey. Gustavo Lucena, boa noite. É ótimo ver o arrogante do Rodolfo Landim quebrar a cara. Não só ele, pra mim o principal do arrogante chama-se Marcos Braz. Uma figura o vice de futebol que é do o que Flamengo. tava puxando ali o couro. Sim, né? que é uma figura que no futebol ela tem inúmeros defeitos e muitas situações a se explicar, né? Zé Carniça aqui reproduzindo a musiquinha. O Felipe Tamelini deve ser corintiano porque, olha, toda desgraça pro Vitor Pereira no futebol é pouco. Certamente eu não sou o Vitão Lendário, não sei que negócio é esse, mas deixem o homem trabalhar, ou seja, ele quer que o Vitor Pereira continue lá. Oliveira Silva, que vergonha, Ana Patti, patético, Arthur Vinícius, esse aí no caso o Marcos Braz, é o Eurico Miranda da Shopee, né? Enfim, o Melilo, o atacante grandão, camisa 10 do Al-Hilal, seriam titular em qualquer time brasileiro hoje, o Vieto e o Marega, que foram os dois melhores com o do jogo. time hoje, né? Arrebentaram com o jogo, né? O Rogério Mirarchi, Gustavo, deixa eu ver, o Gabriel Aretes, Flamenguinho, o Igor Leonardo Cheirinho, hoje o pessoal vai zoar, né? Boca Rodrigues está dando risada, Eric Kitagawa, a solução são os sul-americanos disputarem a partir das quartas de final, quem sabe não caem na estreia. O Rogério Mirarchi aqui faz uma brincadeira que não dá pra ler agora, Rogério, desculpa pelo horário. O Ricardo Abad, ele acha que o VP fica. Aí o Alan tá já provocando. Flavinho, se o Al-Hilal for campeão, tem musiquinha? Não tem musiquinha. Eu recebi, não tem. Eu recebi. Case não. Vamos lá. Abel tinha acabado de chegar no Palmeiras e levou a Libertadores e Copa do Brasil. Isso não é desculpa pra mandar embora. Eu não vou cantar musiquinha, porque eu acho uma musiquinha. provocação gratuita. Não tem musiquinha. Nós estamos fazendo o programa aqui. falar do Marcos Flamengo. Júnior. Cara, eu gosto muito das narrações do Cassino, muito legal. Cassino, cheio de fãs, bom, hein? cheio de moral pra você também. Tem aqui um SSCCP, que deve ser o Esporte Clube Corinthians Paulista, diz que o Salem é maior que o Gabigol. William Guedo, que mandou no intervalo uma frase em árabe lá, voltando para dizer que é a tradução, né, da frase, e tá muito bem definida aqui. Obrigado, William Guedo. Como é que é? Ele manda assim, né? Deve ser Cara, algo assim, viva o Al-Hilal, campeão. A zoação né? não vai ter, né? Não tem fim. Never ends. Viu, Never ends, né? Enfim. Página do Corinthians no Twitter, o Micheletti vai colocar, porque tem Já uma tem, forma é? sutil. Sim, já tem tem. uma forma sutil, Então... Lembrando o ano de 2012, o livro, né? 2012, o ano eterno. Já mandei pro Mica pra colocar, ou seja, tem a zoação, né, da torcida, mas tem aquela zoação que você... Não, todo você mundo uma hoje zoação vai sutil, tirar uma né? casquinha do Flamengo, não tem jeito. O torcedor, quem não torce... O torcedor do Flamengo fizeram musiquinha pro Flamengo. tem razão, tem musiquinha, mas pera um pouquinho, exato. calma. Vamos com calma, nós não temos muita pressa. Antes das musiquinhas todas, eu faço deixa eu perguntar, Cassino e Quesada, Que dupla, né? Cassino e Quesada. É velho. verdade. Vamos montar uma dupla Quesada e sertaneja, Cassino. velho. Olha aqui, Bernardo já tá com a gente também? Então, olha, nós vamos chamar o Bernardo em instantes, em 2 segundinhos, uma perguntinha rápida para vocês dois. E meio respondam sim ou não, depois a gente desenvolve. O Flamengo fez certo, foi correto ao demitir o Dorival Júnior no final do ano, Cassino? Errou vergonhosamente. Leandro Quesada. Repita a sua opinião. Não sou comentarista do depois. Não, mas falei hoje no programa, antes, quando eu tava lá no Catar e vocês falaram aqui, Dorival fora, aí a gente já sabia que o VP ia assumir.
fez uma grande K pontinhos a diretoria do Flamengo e pagou o preço hoje. Tá respondido. E você, Facincani? Minha opinião era a mesma do Quesada, não só de agora, de outros programas também. Cadê o Bernardo? Mostra a cara do Bernardo aí pra Bernardo gente, por Ramos. favor. Bernardo Ramos, que está lá em Tanger. Está em Tanger. Do lado de fora do estádio, obviamente. Bernardo do céu, rapaz. A gente preparou o terreno para a possibilidade. Todos nós aqui falamos o tempo inteiro. É futebol, pode acontecer. Mas o jeito que o Flamengo perdeu hoje, Bernardo, foi meio chocante, hein? E aí no estádio, como é que foi essa sensação e essa percepção, Bernardo? Fala, Flavinho, eu não te ouço. Eu só ouço o Facincano, que está no cassino, mas consegui meio que entender o recado aí. A torcida do Flamengo está indignada, revoltada. Afinal de contas, esse é um dos maiores vexames da história do clube de regatas do Flamengo. Vexame até maior, na minha opinião, do que aquela derrota em 2008 para o América do México, jogando no Maracanã, né, pela Libertadores de 2008. Assume aí. O Bernardo falou. Tá certo. Eu tive um probleminha com o áudio, eu não o escutei. Nós vamos até chamar tá, ótimo. Essa é a frase. Obrigado, Michelete. Então, meninos, a maior vergonha da história do Flamengo, nas palavras do Bernardo Ramos, Facincani. E vamos voltar lá com o Bernardo já. Sim. Vamos tentar fazer sempre um jogo rápido aqui. Você concorda com isso? A maior vergonha da história do Flamengo? Olha, se a gente pensar por expectativa versus realidade, sim. O Flamengo, ele investe nesse time e investiu milhões e milhões, tá? As receitas do Flamengo ultrapassam 1 bilhão. É um clube com um patrocínio hoje gigantesco de camisa. Fez o que fez com um treinador para contratar outro. No caso agora o Vitor Pereira. A contratação de alguns jogadores multimilionários e multicampeões, como o próprio Vidal, que tem sido um fracasso. A chegada agora do Gerson com baita de investimento. Então, se você coloca toda essa pompa de um time que até montou um elenco, não dá pra falar que não. O Flamengo tem jogadores bons na reserva, jogadores que deveriam entrar em campo e resolver, e não aconteceu nada. Então, diante de todo esse combo de investimento, perderam uma semifinal de Mundial, ainda mais com essa expectativa criada por torcida, porque gera o constrangimento dessa zoação que está acontecendo, e também expectativa de diretoria, que foi o que eu falei ontem pro Bernardo, quando ele estava na like, de que o Flamengo não se falava live, em real... não na like. Não no like, eu tô like na cabeça. Mas deixem likes também, pessoal. Os likes, no nosso programa ontem, na Opinião Placar. De que, tudo bem, esse time do Flamengo podia não pensar no Real Madrid, mas a diretoria pensava, tanto é que quem puxa coro de musiquinha que agora vai virar meme eterno é o vice-presidente de futebol do Flamengo, o senhor Marcos Braz. Diante de tudo isso, é claro que se torna uma vergonha. O Flamengo... Entende como a pergunta ao Bernardo Ramos, que está lá ouvindo a gente, para que ele deve ter outras sensações ali, próximo, pós-jogo, de como sim. reagiram. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta... Gente, a câmera aqui, por gentileza. Obrigado. Eu acho que a primeira pergunta, Bernardo, é entender que tem muito torcedor que nesse momento está culpando a arbitragem. De que o árbitro teria influenciado diretamente no resultado. Você viu o jogo em loco. Eu vi pela televisão. Na minha visão, o Flamengo jogou muito mal. Não foi a arbitragem que determinou a derrota do Flamengo. Para você, em algum momento a arbitragem errou, teve critérios diferentes que resultaram nisso, ou o Flamengo, de fato, foi um time que inexistiu naquilo que poderia jogar em termos de bola, Bernard? Cadê o Bernardo? O Bernardo caiu, infelizmente. Caiu a conexão de internet, né?
Travou bem na hora, Acontece, travou bem na hora. Acontece. Então deixa eu acontece. voltar essa pergunta então. Deixa- a pro Quesada. pergunta sim. depois será feita. E vamos tentar sempre girar rápido aqui. Pergunte para o Quesada. Quessadinha, essa é a pergunta que fica, Quesada. A gente tem visto aqui algumas manifestações de torcedores do Flamengo tentando achar Bom, alguma espero que não explicação. esteja chegando agora, né? Não dá pra Conexão colocar internet na conta tá da muito arbitragem, ruim né, por aqui Quesada? nesse Não, momento, absurdo, muito. gente. Olha, eu durante a transmissão, porque a gente também precisa acertar na transmissão. No pênalti, no segundo pênalti, eu disse pro Cassino, falou, pra mim não foi nada. O Cassino falou, também, mas a gente não tinha a imagem do pisão do Gerson no pé do Vieto. É por isso que existem vários monitores, Flavinho e Facinque e Cassino, para que o VAR analise e passe essa informação pro árbitro, e o árbitro também, né, tenha a possibilidade de ir lá e rever o lance. Então, eu acho que jogar na conta, a arbitragem não teve influência nenhuma no resultado. Gente, vamos parar com essa conversa, vamos colocar na conta do técnico, que coletivamente não soube ajustar o time, e individualmente um time que, por não estar bem coletivamente, né, se deu mal. Até porque é o seguinte, hein, Flavinho? O homem aí assumiu um Flamengo vitorioso, pronto. O Flamengo era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, gente. Jogou um futebolzinho desse tamanho. Ô, Cassino, você concorda? Aliás, deixa eu pedir desculpas aos nossos internautas aqui, pessoal que está acompanhando. Eu fiquei sem áudio agora há pouco por burrice minha. Eu, sem querer, desliguei o microfone. Parabéns. Tá bom? Então, desculpem a vocês todos. Desculpa, Acontece. pessoal. Você não, tá acontece. emocionado? Me responde, você tá emocionado? Não. Eu fico emocionado. Eu tô com te outras achando coisas. assim meio emotivo. Eu tô meio chocado Tem um ainda, outro pra falar a primeiro- verdade. Estupefato. Tem um porque primeiro meme forte disso aí. Tem, pra mim? De mim? Não, no geral também. Não, mas eu tô meio chocado mesmo, porque derrotas inesperadas, eu não vou dizer que eu tô chocado como quando o Brasil perdeu da Alemanha 7-1, claro que não, né? A gente Mas tem a falado... forma como perde, sim. Isso, a gente tem falado aqui durante todos os últimos dias, mais ainda, né, desde a última quinta, sexta-feira, quando o Bernardo foi pro Marrocos e tudo mais, que é futebol, é uma platitude, é uma obviedade, é futebol, tudo pode acontecer, patati patatá, mas a gente também não podia aqui negar jamais o favoritismo do Flamengo. O Flamengo é um time bom, gente, campeão da América e tal. Claro. Mas podia acontecer? Podia acontecer. Mas era pouco Na famosa provável. bola vadia, né? Aquele 1 a 0, um 3 jogo bolas na amarradinho. trave, toma um gol de contra-ataque, sei lá, acontece. Mas não. Nós estamos meio chocados, acho que todos, com o futebol paupérrimo que o Flamengo apresentou. Não só do ponto de vista técnico e tático, como até do ponto de vista anímico, né? O Flamengo não parecia estar jogando uma semifinal de Mundial. E aí, cara, me vem E aí você pouco se a remete cabeça... a 10 dias e o primeiro grande teste contra o Palmeiras foi nesse nível. Foi, mas não é só isso. Eu fico pensando aqui, fico lembrando de tudo que vocês já falaram sobre o Vitor Pereira no seu relacionamento com os jogadores. E, sabe, será que já? Bernardo Ramos, vamos ver se já tá ok. Primeiro coloca ele na tela antes que eu faça a pergunta. Muito bem. Bernardo, o Facincani tinha te perguntado, e aí você emenda a resposta dessa também, se há alguma, enfim, para você e para os flamenguistas em geral, se há alguma sensação de que houve problemas de arbitragem. A nossa aqui é que não, que os pênaltis aconteceram. Você usou uma frase muito forte, maior vexame da história do Flamengo. E como é que você sentiu os jogadores em campo depois da derrota, Bernardo? Ô, Flavinho, na Argentina existe uma expressão que não existe em português, né? Quando você fala assim, o jogador é peito frio, né? O jogador, assim, entra em campo e tal. O Vieto é um jogador considerado peito frio na Argentina, né? Jogador meio sem sangue, sem alma e tal. E hoje ele acabou com o jogo. Foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Eu senti que o Flamengo foi peito frio hoje, né? Entrou, assim, embora o Vitor Pereira tenha dito na coletiva de ontem que o Flamengo respeitaria bastante o time do Al Hilal, mas foi impressionante a forma como o Flamengo entrou jogando. O Flamengo foi entrar no jogo, assim, o gol foi muito no início, né? Mas bem depois do gol. E depois de fazer o gol, o time recuou bastante, né? E aí, para mim, o Vitor Pereira cometeu um erro capital, né? Eu não estou na entrevista coletiva, obviamente, do Vitor Pereira, estou aqui falando com vocês ao vivo, direto de Tânger, que foi tirar o Arrascaeta no intervalo. E depois ele tira o Everton Ribeiro. Ora, Neném Prancha já sabia que não se ganha jogo de futebol sem meio de campo. O Flamengo tinha perdido o Gerson, depois, por opção, perdeu Arrascaeta e Everton Ribeiro.
Portanto, o Vitor Pereira é sócio majoritário, talvez, nesse vexame, né? Nesse vexame histórico. Eu tenho que ser coerente. Eu falei aqui, até viralizou entre os sauditas esse comentário, né? Depois eu mando para vocês. Eu falei aqui que se o Flamengo perdesse, seria um vexame. Então tem que ser coerente com aquilo que eu falei. Foi um senhor vexame do Flamengo hoje, um papelão do Flamengo. Ô, Bernardo, muda alguma coisa aquela sua primeira impressão? Primeira impressão não, aquelas suas primeiras opiniões pré-jogo. Que a gente aqui é meio advogado do diabo, a gente fica especulando, meio que pensando no que de pior pode acontecer. E a gente falava aqui, no nossa opinião placar hoje. Se perde, balança o Vitor Pereira, você falou, imagina, não tem a menor chance disso acontecer. Mas muda alguma coisa o jeito que o Flamengo perdeu hoje, na sua opinião, Bernardo? Informação, né? Eu vou trabalhar com a mesma informação que eu tinha. Não, sim, a informação que você tinha era aquela. Qualquer coisa. Claro, sua informação era aquela. O Flamengo mantém o seu técnico. Independente de qualquer coisa, o Flamengo mantém o seu técnico. E a última pergunta para você, porque você daqui a pouco vai para as coletivas, como é que vai ser a recepção, o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã, depois desse que você considerou o maior vexame da história do Mengão, o Bernardo? Eu acho que ele não ouviu. Tá ouvindo, Bernardo? Você faz um okzinho aqui pra gente. Deixa eu ver. Se ele fizer um dedinho assim, tá ok. Eu acho que ele perdeu também o contato com a gente. Vai ser... Pode tocar, pode tocar. Toca aí, Bernardo. O primeiro jogo vai ser de muito protesto, sem dúvida nenhuma, Flávio. Vai ser uma coisa assim, o Vitor Pereira vai sentir a pressão pela primeira vez, né? Eu acho que houve um atenuante ali na Supercopa, que havia o Mundial a ser disputado adiante, né? A forma como o Flamengo perdeu, tomando 4 gols, mas a forma como o Flamengo foi colocado na roda hoje, claramente vai respingar perante o torcedor no técnico Vitor Pereira, até pelas alterações por ele feitas hoje, viu, Flávio? Muito bem, Bernardo Ramos, direto de Tanger, do Marrocos. Agora ele vai atrás de mais informação, das declarações, das entrevistas coletivas, das explicações, né, que serão muitas. E nós teremos o Bernardo dando conteúdo pra gente durante toda a noite, amanhã, durante todo o dia, e às 11h30 da manhã no Opinião Placar. Tenho certeza que vai trazer muita coisa. Vai ter muito barulho, vai ter muita espuma depois dessa derrota. Gente, vamos fazer a nossa rodada final. Bora, aqui, para a gente encerrar os trabalhos, encerrar essa transmissão de Flamengo 2, Al Hilal 3. O Flamengo, acreditem, está fora da decisão do Campeonato Mundial. Rodrigo Cassino, como você fazia nos seus tempos de rádio Camanducaia, o seu destaque final? Olha, creio eu que não vai se sustentar por muito tempo o Vitor Pereira. Só não sei se na próxima derrota, que deve vir num clássico, porque o Campeonato Carioca, convenhamos, no Campeonato Carioca é muito difícil um time pequeno ganhar de um time grande. O Flamengo não deve perder para Boa Vista, mas se perder, cai. Se perder um clássico, cai, e se não for campeão, cai. E se ganhar o título na Bacia das Almas, os pênaltis, jogando cai mal, também. É capaz que cai também. Então, caiu. Como disse o Quesada, não adianta. É carta marcada. Não será, num futuro bem próximo, técnico do Flamengo, o glorioso Vitor Pereira. E aí a questão, o Dorival já apagou incêndio em 2018. Não volta mais. 19, chegou o Portuga, o Jorge Jesus. Chegou numa situação difícil no ano passado, foi campeão de tudo praticamente. 2 títulos importantes. Não valorizaram. Será que ele aceitaria? Eu não aceitaria, sinceramente. Quer dizer, eu aceitaria que eu preciso de grana, mas o Dorival não precisa. Então, quem será o novo treinador do Flamengo? Gente, que honra participar com vocês. E sábado, né? Teremos a final mesmo sem o Flamengo, né? Abração. Valeu, Cassino. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Serão muitas as nossas transmissões. Quesada, antes do seu destaque final, porque talvez você precise comentar isso. Só tem uma manchete para você, para explicar depois. Crise no Madureira. Vou explicar já por quê. Empatou, né?
Olha aí os memes. Quem são essas? Ah, tá. O Modric, envelhecidos, O né? Modric tá igual a senhorinha do Titanic lá, de 84 O anos. Modric tá a cara do baixista e vocalista do Rush. Exatamente, Gary Lee. Gary Lee. O Casemiro voltou, claro que é uma graça, o Casemiro não tá mais aí, né? Mas. Sim, sim, É sim, verdade. sim, o Modric. E o Olha, Kroos, né? meme é o que não falta. Vai Tony passando Kroos. aí, vai E o colocando. Vini Júnior lá atrás, Lá ó. atrás, o Vini Júnior tá mais Dando uma novo, né? risadinha O ainda. Vini Júnior foi embalsamado ali atrás. Exatamente. Corinthians, esse é o tweet. Essa é a do coisa mais Corinthians. sutil da história, Flavinho. Hein? 2012, o ano que a Fiel jamais vai esquecer, ele tem uma piscadinha, né? Uma piscadelinha ali, compre agora o seu livro 2012, o ano eterno, logo depois que acabou o Corinthians, fazendo uma sutil menção. E teve gente que Tô com perdeu, fome, hein? que vai perder dinheiro nesse jogo. Se o Flamengo perder, eu pago Som o próximo na almoço caixa. aqui placar. Tem um áudio, Se o gente? Flamengo perder, eu pago o próximo almoço aqui placar. Pagarei o Ou almoço. seja, o cara estava confiante na vitória do Flamengo. Eu tava mesmo. Almoço aqui placar. Lógico, Claro que vai. sim. Repete aí que eu não ouvi. Eu não ouvi. mas nós Repete lá, ouvimos. volta Tá, lá. foi com o áudio, né? Não, Foi pro repete ar. lá que não ficou Se o muito Flamengo claro. perder, eu pago o próximo almoço aqui placar. Se o Flamengo Se o Flamengo perder, eu pago o próximo Mas não almoço falei aqui quando. placar. Aqui, o próximo. Falei quando, não tá especificado É o se o Flamengo próximo. perder pro Al-Hilal. Pera um pouquinho. O próximo almoço é o de amanhã. Não, o próximo hoje almoço nós pode vamos ser se o almoçar. Flamengo perder, ou seja, Perdeu. depende qual jogo, não tá especificado qual jogo, qual data. Não vem qual com essa dia. conversinha. Não tem Não vem com o essa regulamento conversinha. tem brechas, tem brechas Sei, desse tá bom, regulamento. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Não é cassino, tem brechas, não tem esse tipo Ah, de se o almoço for na churrascaria, eu fico contra você. Agora, se você for na padoca, eu te defendo. É churrascaria, já sei até que eu Não, eles querem... Quesada, não. aquele abraço pra você, valeu pelo trabalho mais uma vez. 4 Amanhã- hashtags, posso dar rapidinho? À vontade, Ó, fique só à Porque eu já vontade. falei muito hoje, já, ó. A primeira, crise no Madureira, porque o Madureira não conseguiu vencer esse time. Tem que ver como é que o Hilal fez, né? Foi lá no Encariacica. O que aconteceu? A segunda hashtag fora VP, essa é básica. A terceira, desculpa, Dorival. E a quarta, paga o almoço, Felipe. Paga o almoço, Felipe. paga o almoço, Felipe. Tchau, Quesada. Tchau, Cassino. Tem Valeu, brechas parabéns. desse regulamento, hein, Parabéns Quesada? aos dois. Calma. Olha, Descobri hoje... que meu cartão... Hoje à noite- Maminha na manteiga, Né? com aquele palmito fresquinho. Que delícia. Hoje Oliveira é claro Silva, fui que muito as inocente, Oliveira, às redes vezes sociais não é tão inocência assim, Oliveira. vão pegar fogo. A torcida do Flamengo tá numa pilha, mas assim, eu esqueci a frase. Ele tá numa Pistola. raiva. Não é isso. Tá Ira. Tá numa ira Tchau. danada, tá chateada, tá brava e vai discutir muito durante toda a noite. Ingresia. E amanhã, sei lá, em tudo. A gente vai estar aqui às 11h30 da manhã, claro, para repercutir a derrota do Flamengo, inesperada, pesada. O Bernardo Ramos, que é um profundo conhecedor da história do Flamengo, torcedor do Flamengo, traz essa frase fortíssima, o maior vexame da história do Flamengo, e isso tudo, é claro, deve estar pegando demais entre todos os rubro-negros. Valeu, É Facicani. isso, valeu Flavinho, obrigado pra quem deixou o like aqui na live, continua deixando esse like, amanhã Opinião Placar com toda a repercussão desta vergonhosa derrota do Flamengo. Um abração aqui pra todo mundo, um cara aleatório, o Diego Borges, SpaceXX, que a gente vai comer lá, sabe onde? Na churrascaria do Canindé. Lá eu vou pagar pra você, na churrascaria do Canindé. O Oliveira Silva, entendeu? Não, quando eu abrir eu vou lá pagar com o maior prazer. O SCCP brincando, Marcos Ricoldi, Marcão Motoca, que brincou com o cabelo do Bernardo no superchat. Rogério Polino também deixou o superchat conosco. Enfim, a galera perguntando se o Bernardo, né, cadê o Bernardo pra falar do Ramon Dias e tal, mas gente, acontece, ninguém tinha bola de cristal pra imaginar que o Al-Hilal ia jogar dessa forma e muito menos o Flamengo também entraria em campo. Mas galera, até a próxima, voltaremos amanhã com Opinião Placar, hein? Exatamente, amanhã às 11h30, é claro que o Flamengo jogou muito mal, mas igualmente o Al-Hilal jogou muito bem. Aí tô falando sério, porque a gente aqui, a gente do Brasil, né, tem uma tendência de olhar só pro próprio umbigo, né? Oxa, como é que perdemos? Como é que o Brasil foi perder da Croácia ou da Bélgica, não perdeu. sei o quê? Porque há sempre uma outra equipe. A soberba do futebol brasileiro muitas vezes pesa demais num resultado. O Al-Hilal fez uma partida redondinha, com muito empenho, com muita aplicação tática, com 2 desempenhos individuais que me pareceram acima da média. Tietê e Marega.
Vieto Marega, o Vieto que fez o terceiro gol e que sofreu os 2 pênaltis, né, Facinca? Exato. Então, parabéns mesmo ao Ramon Dias, a equipe árabe que derrotou o poderoso Flamengo. O Flamengo não é qualquer time e o Flamengo agora tem de dar explicações para sua torcida, tá bom? Valeu, Facinca, até Valeu, amanhã. Flavinho, Um até a abraço, próxima. valeu, Estamos hein? juntos. Foi ótimo. Amanhã a gente tá aqui às 11h30. Valeu, tchau, tchau. Placar, bora.